السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, havíamos iniciado na aula passada com o capítulo relacionado com o Hajj. E Al-Hajj. É isso? Al-Jihad, mashallah. Falamos da sua definição. Lughatan wa istilahan, literal e técnica. Falamos da sua virtude, falamos do seu objetivo, falamos da sua obrigatoriedade e quando torna-se obrigatório. Tudo isso com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala abordamos na aula passada. Portanto, o imam, quem decide que o jihad tomará lugar é o imam. Qual imam? Do masjid. O governante. O líder supremo. Não é organização, não é instituição, não são movimentos. É o imam, o líder supremo que decide que o jihad terá lugar. Portanto, ordena o exército a cercar a cidade alva e depois envia um mensageiro anunciando duas opções para aquele povo. A primeira opção, qual é? Abracem o Islã. Abracem o Islã, porque queremos tirar a voz da escuridão para a luz. Então, abracem o Islã. Se negarem, não queremos abraçar o Islã. Queremos permanecer na nossa religião cristã ou queremos permanecer como judeus. Então, tem também esta opção. Entretanto, devem pagar um tributo, uma taxa, um valor anual, dependendo da condição. Devem pagar a quem? Ao governante muçulmano. Atenção que os muçulmanos tiram anualmente o zakat. Os não muçulmanos que vivem dentro da alçada do governo muçulmano pagam este tributo que nós chamamos de quê? Fidya. Jizya. Chama-se jizya. Pagam ao imam. Se disserem não queremos nada, estamos prontos para o combate. Atenção que os nossos sábios, quando falam de tipos de jihad, dizem que dividem-se em dois tipos. O primeiro, que é chamado de jihad ad-dafa. Jihad ad-dafa é aquele jihad que nós podemos traduzir como defesa. Está a defender a sua pátria, está a defender a sua religião. E muitos sábios dizem que o jihad do profeta sallallahu alaihi wasallam e de seus companheiros foi legítima defesa. Foram ameaçados, portanto, tiveram que defender a sua terra ou a sua religião. E o segundo tipo é jihad al-talab. Jihad al-talab é aquele jihad
que é feito com o intuito de conquistar mais terras. Portanto, existe diferença entre os dois. Uns dizem que o segundo não é legítimo, outros dizem que é. Portanto, é uma longa discussão. Portanto, o imam já deu esta opção ao povo e eles disseram que, olha, nós não estamos prontos. Então, inicia o combate. As mulheres que não estão envolvidas na guerra não devem ser mortas, crianças não devem ser mortas, os civis não podem ser mortos, os rabinos, aquele que está na sinagoga a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, ainda que esteja na sua descrença, mas ele não pegou a arma, não deve ser morto. Aquele monge que está na igreja não pode ser morto, ainda que esteja na sua descrença. Só é combatido aquele que também está a combater. Portanto, uma vez que os muçulmanos saem vitoriosos, então aqueles homens que estavam envolvidos na guerra, o imam tem as seguintes opções: o que fazer com esses homens que são tomados como cativos? O imam é que decide o que fazer com eles, de acordo com os interesses da sociedade islâmica. Portanto, tem a opção de matar. Às vezes deve-se matar, não há maneira, porque se deixar vivo, o que acontecerá? Voltará a combater. Portanto, por vezes mata-se. A segunda opção, al-istirqaq, tomar como escravo. A terceira opção, al-mannu bighayri iwad, libertar de forma gratuita. A quarta opção, o al-fida, mediante um resgate. Pode ser mediante um valor que é determinado, ou manfa'a, ou um benefício, como sucedeu com aqueles cativos da batalha de Badr, os que não tinham como pagar. O que fizeram? Ensinaram as crianças. Sabiam escrever, sabiam ler. Então, como o seu resgate ensina as nossas crianças a escrever e a ler. Veja até que ponto o Islã deu valor ao conhecimento. Ao asir muslim, ou troca. Vocês têm 20 nossos, nós temos 20 também, então fiquem com os vossos e também entreguem aos nossos. Amma nisa o sibyan, quanto às crianças e as mulheres, eles são tomados como escravos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu separar uma mãe de seus filhos. Vejamos a justiça do Islã. Proibiu. Não pode. A mãe vai para um lado ou para o dono e a criança vai para outro. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Mas alguém pode levantar: Islã, como tomou mulheres e crianças como escravos? A resposta: também já não havia opção de deixá-las, porque os homens já não estavam lá presentes. Foram mortos, foram tomados como escravos. Aqueles que foram libertos podiam se juntar às suas famílias. Mas quando nós analisamos a história do Islã, vemos como o Islã cuidou dessas mulheres. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam casaram-se com essas mulheres. O profeta,
profeta sallallahu alaihi wasallam casou com uma cativa. Quem foi? Quem foi? Tem uma mulher, uma esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que adquiriu desta forma. Safia radiallahu anha, que fora judia. As crianças também tinham oportunidade de aprender. As pessoas que tiveram grande papel na transmissão, na difusão deste din foram escravos ou filhos de escravos. Nafi', que foi Mawla ibn Umar. Nafi' transmitiu o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam através de Ibn Umar. Ibn Umar até o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi', Mawla, quando disse Mawla, tem relação com escravatura. Muhammad ibn Sirin, já ouviram falar de Muhammad ibn Sirin? Diz que quando o exército muçulmano atacou o Iraque, nós fomos presos. Nós fomos presos numa igreja e o nosso papel era só de memorizar o quê? O Injil. Muhammad ibn Sirin diz que então veio o exército muçulmano e resgatou-nos e apresentou para nós o Islã. Muhammad ibn Sirin tornou-se um grande sábio. Aqueles alunos de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que transmitiram o tafsir, todos eles escravos, filhos de escravos. Portanto, o Islã só honrou. E o Islã, quando conquistasse uma cidade, tornava-se ela o quê? Próspera. Diferente dos outros povos que destruíam toda a cidade, queimavam toda a cidade. O Islã não. O Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu de cortar árvores, até a árvore. O Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu. Não pode destruir as coisas. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é de fazer chegar o Islã e de defender-se. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deu esta opção de matar quando for necessário. Ele diz: "Faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum", e consta que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ibn Khatalin é um homem que chegou em Medina e diz que abraçou o Islã, entretanto semeou corrupção e depois fugiu para Meca. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve prestes a conquistar Meca, ele o que fez? Muta'alliqun bi astar al-Kaaba, foi e ficou dentro do Kaaba, pegou aquele pano do Kaaba, achando que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não faria nada, mas mesmo assim o Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou que ele fosse morto. Quanto a tomar como escravo também, na história de Bani Qurayza, essa tribo que professava a religião judaica, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando tornou-se vitorioso, deu a opção ao Sa'd ibn Mu'adh, um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Nabi disse: julga entre eles. Então ele julgou que os homens devem ser tomados como escravos. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou satisfeito e disse que esta sua decisão coincidiu com a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. E quanto ao libertar gratuitamente ou mediante um resgate, Allah diz: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, quando encontrardes com aqueles que descreram, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, então golpeai os seus pescoços. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ, até que quando derrotarem ou estiverdes derrotado, prendei firmemente os
cativos. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Pois há esta opção de libertar gratuitamente ou mediante um resgate. Portanto, as três opções constam no Corão e no Hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quanto à riqueza, os bens que foram deixados pelos inimigos, este bem é chamado de quê? Espólios. Em árabe, al-ghanima. Ismun lima yu'khadhu min amwal al-kafarati qahran biqital. É um substantivo que alberga todo aquele bem que é tomado dos descrentes forçosamente através de uma guerra. Através de uma guerra, através de um combate. Através de um combate. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli." Esses espólios foram permitidos apenas para esta nação do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Os povos anteriores o que faziam? O que faziam com os espólios? No tempo de Musa alaihi salatu wassalam e outros profetas, o que faziam? Reuniam tudo em um local, depois vinha um fogo do céu e devorava. Ninguém tirava proveito. Mas ao Profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que tomassem proveito desses bens. Podem ser dinheiro, animais, cativos, terra, tudo isso serve a favor dos muçulmanos. E como é dividido este espólio? Em 5 partes. Em 5 partes. Uma parte é para o imam. Uma parte é para o imam. Imam vai comer sozinho? Vejamos o Islã. Diz que esta parte do imam também divide-se em 5 partes. Esta parte do imam divide-se em 5 partes. Hoje nós achamos que a pessoa, quando ocupa altos cargos, deve comer tudo sozinho. Basta saber que fulano foi nomeado como diretor. Acabou. Já vai engordar. Enquanto que o Islã não ensina isso. Portanto, é imam, sim. Deve haver respeito, mas é dividido em 5 partes. Allahu wa Rasuluhu. Uma parte é para Allah e seu mensageiro. O Profeta sallallahu alaihi wasallam tomava parte daquele espólio e depois gastava para os crentes. E outra parte para os familiares. Banu Hashim, Banu al-Muttalib. Familiares do Profeta sallallahu alaihi wasallam. A terceira parte, al-Yatama, para os órfãos. A quarta parte, al-Masakin, os necessitados. Assim, a quinta parte, Ibn Sabil, para os viajantes, aqueles que não têm meios. Esta ainda é a parte do imam. Depois temos as outras 4 partes, que é dividido para os homens que estiveram envolvidos na guerra, os estrategas. Às vezes a pessoa pode não estar dentro, mas ele esteve. Quanto às mulheres, as crianças que ajudaram, os escravos, eles não têm uma parte determinada, é dado uma pequena parte. E é por isso que diz: "Fassahihu annahu yurdahu lahum." Yurdahu lahum é dado uma pequena porção, mas não existe nada determinado. Tá bom. Essas restantes 4 partes, como são divididas? Como são divididas? Para aquele homem que levou a sua montada, então ele tem direito a 3 ações. Sabe, este termo, ação, é usado na economia. E a pessoa que foi o pedestre tem direito a uma única
ação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquilo que foi montado, uma ação é para ele e as outras duas ações é para o seu cavalo. Aquele que não esteve montado apenas toma, aquilo teve que gastar combustível, o cavalo dele. Tem custos ou não? O cavalo também precisa de comer, precisa de ser, tem aquilo que se coloca, como é que se chama? Para caminhar de forma perfeita. Tem custos. Então eu fiz aqui um breve cálculo. Por exemplo, se são 1.000 soldados, então divide-se tudo que eles tomaram, os espólios. Se são 1.000 soldados, nós dividimos em 2.000 ações, ou 2.000 ações. 2.000 ações. Para aqueles e 500 estão montados, 500 não estão montados. Então 1.500 vai para os montados e 500 para, está correto? E 500 para os pedestres. Porque a pessoa que está montada tem direito a 3 ações. É preciso perceber matemática. Nós achamos que matemática não é importante. Você, se não sabe matemática, não vai perceber. Zakat, é por isso que nós damos mal zakat. Achamos que Islã só é Coran. Coran é o nosso maior livro, que ensina, Iqra, que ensinou também a divisão de herança. Como vai perceber divisão de herança se não percebe matemática? Como vai perceber zakat se não percebe matemática? Então, foi esta divisão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou. Quanto às terras que foram conquistadas, também o imam tem a opção. Pode dividir, como o profeta sallallahu alaihi wasallam dividiu. Quando? Quando é que o profeta sallallahu alaihi wasallam conquistou uma terra e dividiu? Ninguém quer falar hoje. Está difícil, né? Khaybar, quando conquistou Khaybar, dividiu. E Umar radiallahu anhu fez waqf da sua porção. Lembram-se? Membros do waqf, al-Muhsinin. Umar radiallahu anhu fez waqf. Agora, existe a opção também de fazer o waqf da terra toda. Quer dizer, não é atribuída individualmente. Como Umar radiallahu anhu, quando conquistou o Iraque, sentou com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse que, olha, se eu distribuir, quer dizer, esta riqueza só estará em um pequeno grupo. Então o que vamos fazer? Vamos fazer o waqf para os muçulmanos todos. Quem quer tirar proveito desta terra deve pagar. Deve pagar. Aquilo que nós chamamos de quê? Em árabe? Al-Kharaj. Aquilo que o descrente paga, o que é? Al-Jizya. Aquilo que a pessoa paga para tirar o proveito da terra, o que é? Al-Kharaj. Depois este dinheiro é usado para os interesses dos muçulmanos. Portanto, é esta a política que Umar radiallahu anhu o Ardah aplicou. Mesmo para terminar, dissemos que espólios é todo aquele bem que é adquirido forçosamente através de uma guerra, e é chamado também de Anfal. Al-Ghanima ou Al-Anfal é a mesma coisa. Agora tem Al-Fay. Al-Fay, e Allah subhanahu wa ta'ala mencionou este termo, Ma afa Allah. Afa vem de Al-Fay. É todo aquele bem que é adquirido sem guerra. Os descrentes perceberam que, olha, já fomos cercados, fugiram, deixaram tudo. Então, isto que eles deixam é chamado de Al-Fay. E não há aquela divisão como de Al-Ghanima. No Al-Fay, o imam é que tem a opção. Aplica
segundo os interesses dos muçulmanos. Pode levar uma parte para ele, pode dar a todos, mas não existe nada determinado. Vamos dar, inshallah, continuidade na próxima ocasião. É preciso prestar atenção para percebermos. Eu tinha um professor que dizia que vocês não batam a vossa cabeça para perceber política. Para perceber política. Se é para bater cabeça, bate cabeça para perceber fiqh. Como dividir a herança, como calcular zakat. Você política só vai perceber se for bandido e estiver dentro. Fora, aqui são só especulações. Cada um fala o que acha. Ninguém tem certeza de nada. Então, vamos bater nossas cabeças aqui. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.